Boa noite a todos. Vamos aqui então tentar novamente. Hoje nós temos um bate-papo bem legal sobre a vacina da Covid-19, né? Se ela deve ser obrigatória. Para isso nós vamos chamar o entrevistado de hoje, Aldrin Amaral de Souza, né? Eu vou falar sobre o currículo dele aqui, mas antes eu vou chamar porque ele estava com algumas dificuldades aí de conexão. Vamos ver se eu consigo agora chamar ele. Bom, enquanto ele vai, grande Pedro, enquanto ele vai entrando aí, a gente vai vendo o que pode estar acontecendo. O Aldrin é advogado, ele é economista, mestre em Direito Constitucional, tem MBA em Direito Tributário, professor da Faculdade Marta Falcão em diversas disciplinas, né, e também professor da Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. E exerce também a função de advogado. Vamos ver se ele vai chegar agora aí. Eu preferi começar de novo uma nova live. Opa, que agora ele entrou mesmo. Vamos lá, vou chamar ele aqui. Vamos lá, Aldrin, vamos ver se vai dar certo agora. Já que agora você entrou aqui na live, né? Acionar o pessoal aqui, minha esposa, minha mãe, Pedro, grande amigo meu aí da música. Vamos lá. Vamos ver se dessa vez vai dar. Opa, agora está conectando. Boa noite, Grande. professor Guilherme Tomizawa. Boa noite, Aldrin. Tudo bem? Deu certo agora? Tudo. É uma satisfação estar aqui, né, nesse seu canal, nessa noite, nesse programa, né, para que a gente possa aí ter uma conversa, né, sobre a questão do coronavírus, né, o Covid-19, Certo. e como é que ficam as questões jurídicas e questões políticas, né, por detrás dessas campanhas de vacina, né? Certo. Na verdade, eu quero discutir justamente dentro desse tripé, né? Questão política, na questão científica, né? Não que a gente tenha expertise técnica para discutir sobre questões médicas, né? Mas, assim, pelo menos a gente enveredar o campo para a questão jurídica e política, né, Aldrin? Que acho que interessa para todos, né? Então, vou começar já quente aqui, Aldrin, com o primeiro questionamento, que é o mais polêmico agora que está acontecendo aí, um embate, né, político entre o presidente da República e o governador do estado de São Paulo, né? Então, Dória e Bolsonaro estão tendo uma discussão aí, porque o Dória está querendo obrigar, né, os paulistanos a serem vacinados pelo Coronavac, né? Essa vacina chinesa, da qual aí o presidente tem certas reticências, né? E ele é totalmente contra essa obrigatoriedade da vacina. Aí essa vacina da Covid-19, a pergunta que eu falo, primeiro que eu vou fazer para você, ela está sendo politizada? E se ela está sendo politizada, isso é bom para o país ou é bom para os políticos? Perfeito. Excelente a sua pergunta, professor Tomizawa. A questão da vacina da Covid-19, né, a Coronavac, que é produzida por um laboratório chinês chamado Sinovac, desperta uma grande apreensão, né, por parte do governo brasileiro e também por parte de muitas pessoas. Haja vista que o próprio governo chinês não fechou um contrato com um laboratório, né, do próprio país e optou por fechar o contrato para 100 milhões de doses da vacina com a AstraZeneca, né, que é uma farmacêutica anglo-sueca. Então, a questão toda envolvendo essa onda, né, de politização que cerca aí a vacina do coronavírus foi que
alguns meses atrás, né, antes do governador Dória, né, anunciar a parceria com o laboratório Sinovac, né, para importar tecnologia para ser fabricado pelo Instituto Butantan, ele já havia dado declarações de que as pessoas no estado de São Paulo teriam que obrigatoriamente se vacinar, né, porque ele não queria, no caso, que a doença se disseminasse, né, alcançando ali milhões de pessoas. Inclusive, ele chegou a dar uma entrevista, né, que não sei de onde ele tirou essa estatística, né, mas enfim, não convém aqui para um debate desses aí a gente trazer exatamente números, né, pontuais. Mas ele chegou a dizer que 700 pessoas morriam por dia, né, em função do coronavírus. Não chegou a dizer se esse número de 700 era no estado de São Paulo ou se era em todo o Brasil, né? Mas, e aí, em função disso, ele começou a falar, né, que iria vacinar, né, 100% da população paulista, e isso despertou no presidente Bolsonaro um sentimento de repulsa a essa atitude, né? O governador de São Paulo chegou a ser chamado de ditador por conta disso, né? Chegaram a fazer cartazes ali, né, colocando ele ali com a imagem de Adolf Hitler, porque haveria essa compulsoriedade. E ele chegou a se defender, dizendo que não se tratava de uma questão de politização, já que o próprio presidente havia assinado a Lei 13.979 de 2020, lá no começo do ano, né, em que as pessoas, né, segundo lá o artigo 3º, seriam compulsoriamente vacinadas, né, seriam compulsoriamente vacinadas. Então, ele se defende argumentando que não se trata de uma questão política, mas de uma questão sanitária, ao passo que o presidente da República entende, por divergências políticas, já que todos sabemos aqui que eles romperam, entende que a questão está sendo, sim, politizada, né, e não tratada como uma questão de saúde, né, porque, segundo o presidente, ninguém poderia ser obrigado a vacinar, já que não há ainda estudos, né, eficazes que comprovem a confiabilidade da vacina, né, e também pelo tempo recorde aí que ela está sendo produzida, né? Então, a meu ver, né, respondendo à última parte, se essa disputa entre ambos seria bom para o país ou para os políticos, né, eu penso o seguinte, né? O que me estranha é o fato de que apenas, né, o governo de São Paulo, demonstrou aí um interesse profundo em ter essa vacina a passos largos, né? Enquanto nós vemos que em outros estados, né, ainda não há esse interesse tamanho como em São Paulo, né? O governo federal, né, vai fechar, já fechou, na verdade, com a AstraZeneca, né? Mas eu entendo que só o tempo dirá se essa vacina será boa para a população brasileira. Mas o que se pode dizer a princípio é que no momento, né, ela está instrumentalizando, né, capital político aí, já que nós já caminhamos para 2021. E logo em 2022, né, em um ano, aí nós teremos novas eleições aí para presidente da República e governador, né? Pois é. Então isso pode ser instrumentalizado como campanha política. Pode ser capitaneado, né, tanto para o governador como para o atual presidente, né? Um para buscar a eleição, outro para buscar a reeleição, né? Então são questões aí, eu concordo com você realmente que ele está sendo utilizado de uma forma de instrumento político, né? Agora você tocou numa questão interessante da AstraZeneca, né, que é o laboratório que está firmado junto com a Universidade de Oxford, né, na Inglaterra, e aí me traz um outro questionamento interessante, porque a Anvisa e diversos veículos midiáticos publicaram na semana passada, se não me engano, salvo engano, dia 29 de outubro, que já tem, inclusive, um voluntário que participou desses testes aí
dessa vacina que é a que está todo mundo botando fé, né? Inclusive, acho que o presidente tem maior interesse, né, em adquirir essa vacina, e ele parece que pode ter sido vítima dos efeitos do uso desta, né? E a gente está falando dessa vacina anglo-sueca que você está dizendo aí, né? Que é a preferida. Não estamos nem falando nem da chinesa nem da russa, né? Então a pergunta é: podemos confiar, né, nessas vacinas de forma cega? Os estudos dessas vacinas, professor Tomizawa, são realizados da forma duplo cego, né? De Uhum. modo que poucas pessoas têm acesso aos estudos dos estágios iniciais, do estágio 1, do estágio 2. Tanto é que se qualquer das pessoas que estão aqui conosco nessa live forem por conta própria aferir, pesquisar, investigar se de fato, né, esses estudos estão disponibilizados, vai ser um pouco difícil que a pessoa os encontre, né? Embora seja divulgado que sim, que são feitos estudos, né? E aí nós temos aí, além da AstraZeneca, né, é importante mencionar que a gente tem a Pfizer, Uhum. temos um outro laboratório americano, temos a vacina russa, essa daí não está sendo divulgado em nenhum estudo, nenhum dado dela, A né? Sputnik. Algo totalmente intransparente, né? Uhum. E diante disso, muito questionamento fica acerca dos efeitos que essa vacina pode, né, provocar no corpo humano. No dia 9 de setembro, agora há pouco tempo, a OMS publicou, isso pode ser conferido nos principais jornais, acho que matéria do Estadão do dia 9 de setembro, que as vacinas, né, produzidas, né, para a Covid-19 não acabarão com a pandemia. Aí você fica aí, opa, mas espera aí, bilhões estão sendo investidos nesses estudos, na produção dessas vacinas, para que imunizem bilhões de pessoas em todo o mundo e peraí, não vai acabar com a pandemia? Uhum. A vacina vai fazer o quê? Ela vai injetar, inocular placebo em você? Sim. Né? Então, não se menciona, mas fora o brasileiro, né, que morreu possivelmente das consequências do experimento com essa vacina, existem relatos de outros voluntários, né, em outros países que estão passando por esse período de voluntariado, que também tiveram consequências, né, em relação a essa vacina. E aí, quando a gente fala de consequência, é importante mencionar que não são simples reações, né? Quando você toma a vacina da febre amarela, você sente alguns relatam tontura, dor de cabeça, febre, né? Uhum. Mas relatos que estão sendo apontados em relação aos testes da vacina contam para que danos, né, de ordem neurológica, a pessoa ficar com a consciência perdida. Inclusive, isso aconteceu com uma brasileira também que participou dos testes. Ela não veio a óbito, Uhum. mas ela, em entrevistas, ela disse dias depois que ela não se sentia mais a mesma pessoa após ter feito os testes da vacina, né? Como se algo estranho estivesse, né, reagindo no corpo dela. E existem estudos independentes que, se os nossos espectadores aqui quiserem ter acesso, né, podem entrar em contato com o senhor, podem entrar em contato comigo, né, após essa live, Uhum. de pesquisadores independentes que apontam, né, efeitos adversos acerca dessa vacina, né? Então, eu penso que, apesar da vacina aí da AstraZeneca, né, não ser uma vacina chinesa ou uma vacina russa, né, já que o medo maior aí das pessoas é de que uma vacina feita pelo próprio país onde surgiu a doença, né, Uhum. não traria qualquer confiabilidade a quem supostamente se imunizasse por ela. Então, penso eu que também é cedo para dizer se essa vacina da AstraZeneca poderá, né,
imunizar as pessoas contra o coronavírus, haja vista que a própria OMS declarou que as vacinas não porão fim à pandemia. Uhum. Seguindo essa linha tua agora aí, Aldrin, você falou uma coisa muito interessante, né? Eu vejo aí, os estudos, né, falam que sarampo foi uma das vacinas mais rápidas, né, na história do mundo, né, para se achar 4 anos, né? para ela ser realmente coletivamente ser distribuída, né, para a população, né, mundial, demorando pelo menos 4 anos, né, um quadriênio para tornar aí o quê? Aquele tripé, né, segurança, eficácia e durabilidade, né? Então, o que a gente pode pensar dessas dezenas de vacinas que estão aí se alastrando no mundo sobre o coronavírus, né, da SARS-2, que estão diversos laboratórios, universidades que estão estudando, né, hospitais, enfim, em conjunto, com aquela questão que o Dória disse que em 15 de dezembro desse ano ele já ia iniciar as vacinações em massa, né, em São Paulo, se ela fosse aprovada pela Anvisa, né? Mas agora parece que ele voltou atrás. Ele voltou atrás. Então, o que será que fez o governador recuar, né, desse início de vacinação que ia ser feito, né, no estado de São Paulo, até agora, o presente momento? Né? Será que ele está inseguro? Então, será que um desses tripés aí está começando a tremer aí, né? E cambalhar de um lado para o outro? Perfeito, professor. Creio eu que o que está pesando agora para que o governador Dória não vacine, né, não inicie essa vacinação a partir de 15 de dezembro, são justamente as consequências que podem advir dessa vacinação em grande número, porque é uma coisa totalmente diferente você fazer um experimento ali com um grupo, outra coisa é quando esse experimento ele sai do grupo para ser testado, né, em uma grande quantidade de pessoas, né? Você pode é provável, né, que você não tenha, né, os mesmos índices de insucesso que você teve naquele grupo. O que eu quero dizer, esses índices podem ser até maiores, né, do que aquele que você teve. Se você tem ali num grupo de 50 pessoas, 5 pessoas que reagem, né, negativamente à vacinação, e inclusive algumas delas vêm a óbito, né, o que seria, então, se essa vacinação fosse aplicada em 5 milhões de pessoas, por exemplo, né? Uhum. Então, é um caso a se pensar. E outro ponto que nesse tripé aí pode ter levado ele a considerar, né, a possibilidade de dar um tempo aí antes de iniciar esse processo de vacinação é a questão da responsabilidade civil do Estado. Haja vista que, como todos nós sabemos aqui, né, a Constituição ela adota a teoria, né, objetiva de responsabilização civil do Estado. E também o STF admite, né, a teoria do risco integral do Estado, né, em caso de danos causados pela atuação estatal que provoquem aí, né, um grande número de pessoas, né, lesadas, né, por conta da atuação estatal. E aí é interessante que essa discussão eu não estou vendo ninguém falar aqui no Brasil ainda, né? Se o senhor já viu, pode me corrigir aqui, mas não tenho visto as pessoas levantarem o seguinte questionamento, no tocante a essa questão jurídica, né? Há uma cláusula de não indenizar em caso de danos decorrentes da vacinação? Uhum. Porque, digo isso, já que em alguns países, né, onde já foram feitos alguns contratos com respectivos laboratórios, o governo desses países tem assinado cláusulas de não indenizar em caso de mortes decorrentes da vacina. Então aí fica essa pergunta no ar. E no Brasil? E no estado de São Paulo? Será que o estado de São Paulo se responsabilizará em caso de vítimas decorrentes da vacinação? Uhum. Eu acho interessante essa abordagem. Eu vi também algumas matérias que falavam que dos países da comunidade europeia, eles estão realmente assinando, né, com os laboratórios que estão nessa corrida da vacina. Eu digo uma vacina inexistente, né, Aldrin, porque para mim não existe vacina ainda, né? Tá? Então, para mim, é inexistente. Então, essa isenção que você acabou de falar
total de responsabilidade, né, acerca dos efeitos colaterais, né, dessas vacinas, pois não estarem nem concluídos na fase 3 ainda, né, dos estudos. Então, eu vou te devolver a tua indagação com uma pergunta. Será que isso não incorreria numa prática criminosa? Perfeito, né? É, o artigo 267, né, do Código Penal, ele é interessante, né, que ele trata, né, da questão relativa a quem causa pandemia, né, a quem é causador de pandemia. E ele diz lá, né, causar epidemia mediante propagação, salvo engano, de germes patogênicos, exatamente isso daí, né? Aí ele dá lá a pena de reclusão de 10 a 15 anos, né? E se o fato resultar em morte, a pena é aplicada em dobro, né? Uhum. Muito bem, né? A gente está falando de quem causa a pandemia. E de quem causa mortes de cidadão por conta de uma atuação estatal. Uhum. Veja que nós temos aí diariamente pessoas que morrem nas filas de hospitais, em procedimentos hospitalares, tá? Passam anos aí demandando contra o Estado para obter uma indenização decorrente dessa má atuação. Então, penso eu que o Estado, para deixar de indenizar nesse caso aí, teria que se mudar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de desconsiderar a teoria do risco integral, abolir a teoria do risco integral. Isso implicaria em renunciar, por exemplo, né, com consequências mais sérias. Né? E se tivesse um acidente nuclear no Brasil, o Brasil Uhum. também deixaria de se responsabilizar, já que ele teria que eliminar a teoria do risco integral para considerar, né, uma reparação em caso de mortes, né, em massa, em grande quantidade. E aí outro ponto interessante nessa discussão é que para que a gente tirasse essa cláusula de indenizar do Estado, teria que se mudar o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Uhum. Ou você mudava, você fazia uma emenda à Constituição ali, alterando, né, o que está lá no artigo 37, parágrafo 6º, que diz que o Estado, né, as pessoas jurídicas de direito público e seus agentes, né, serão responsabilizados objetivamente por conta de erros na atuação estatal que causem danos a terceiros. Né? Então, você teria que mudar esse entendimento, seja por uma mutação constitucional, né, que o Supremo Tribunal Federal é especialista em fazer isso, ou seja, por conta aí de uma emenda à Constituição. Então, penso eu que quanto à responsabilização penal, né, do agente, da autoridade, melhor dizendo, que determinasse, né, uma vacinação em massa, né, eu penso que ele não seria responsabilizado penalmente, mas certamente seria responsabilizado civilmente. Né? Certo. Uhum. O que eu acho curioso, Aldrin, que quando falava em cloroquina, né, hidroxicloroquina, para combater o coronavírus, todo mundo falava sobre protocolo de segurança, eram diversos estudos científicos que não estão ainda comprovados, nós não temos uma uniformidade, né, na comunidade científica sobre a eficácia, sobre a durabilidade, né, dos efeitos desse remédio. Mas com as vacinas da Covid-19, esse mesmo processo, de uma forma milagrosa, teve uma aceleração exponencial. Né? De repente, ninguém mais fala sobre esse tripé, né? Segurança, eficácia e durabilidade. Parece que isso aí deixou de lado. Né? Isso aí não tem mais relevância, porque agora nós temos uma vacina que vai curar, né, toda a sociedade, toda a população mundial. Então, peraí, pessoal, agora é diferente. Não é remédio, agora é vacina. Quer dizer, mas o que é de verdade? Então, é o remédio que está realmente, né, fazendo as pessoas curarem, eu digo, o combo de remédios, né, não só a cloroquina, mas temos aí diversos outros tipos de antibióticos, né? E remédios estão sendo utilizados aí ainda em fase de teste e comprovação? Ou será que são essas vacinas que, para mim, nem existem ainda, né? Que vão ser aí a panaceia, né? Para realmente a gente acabar com essa pandemia no mundo? Você falou aí um ponto muito importante, né, sobre a questão dos protocolos de segurança, né?
E aí, antes de eu entrar nessa questão, se há algum protocolo de segurança mundial, né, tratando dessa questão da vacinação, é importante mencionar que algumas medidas aí de profilaxia, né, para evitar o contágio do coronavírus, Uhum. que são universalmente aceitas hoje, há estudos também que comprovam que ela não é assim tão eficaz, né? Sim. Para quem quiser, eu vou deixar aqui no comentário, né, o link, o The New England Journal de Medicina nos Estados Unidos tem um estudo apontando que o uso das máscaras é simbólico, né? É simbólico, que ele não tem uma capacidade de proteger alguém 100%, né, contra a contaminação. Haja vista que, se você observar, os médicos que trabalham na linha de frente do combate ao coronavírus, né, usam roupas de proteção especial, coisas que o cidadão comum não usa, né? No máximo, ele coloca ali uma máscarazinha de pano, de material hospitalar, sai, usa aquela máscara, mas e durante o tempo em que ele atira para comer e o contágio com a pele dele, né? Todos esses fatores não são levados em consideração, por isso que esse jornal, que é um importante jornal de medicina lá nos Estados Unidos, né? É um jornal do estado de Oklahoma, né? E ele também tem circulação em Ohio, né? Diz que a máscara é simbólica. E aí, em relação a protocolos de segurança, né, em relação à vacinação do coronavírus, eu particularmente ainda não vi nenhum. Eu tenho acompanhado essa questão, até porque essa é uma questão que me interessa, né, para um estudo de doutoramento futuro, Uhum. a questão, né, entre o coronavírus e direitos fundamentais, e particularmente não vi ainda nenhum protocolo de segurança, né, com relação à questão da vacinação. Há protocolos, né, em relação à disseminação do vírus, como que o que já foi adotado pela Coreia do Sul, o rastreamento de pessoas, né, e a Nova Zelândia e a Austrália têm adotado alguns protocolos mais ríspidos, que eu não sei se o senhor tem conhecimento, Sim. como, por exemplo, a obrigação de pessoas que não quiserem se submeter à vacina, né? Isso foi declarado essa semana pela primeira-ministra Jacinda Ardern, alguma coisa assim, né, da Nova Zelândia, que as pessoas que se recusassem a ser vacinadas, né, elas iriam ser enviadas para um centro de recuperação, um centro onde elas passariam ali uma quarentena definida pelo governo, conhecido como centro de recuperação. Agora, que tipo de recuperação seria feito, né, nesse centro aí? Uhum. Isso está lá, isso foi declarado por ela essa semana, né? Essa semana agora. Tá falando sobre obrigatoriedade, né? Aí vem uma outra pergunta que eu já emendo aí. O Aécio Neves, né? Tava aí, tava meio esquecido, mas ele voltou, né? Voltou com tudo. Ele acabou de propor um 5.020, né? Para não só tornar a vacina obrigatória no Brasil, mas também multar, né? Multar e tolher direitos do cidadão brasileiro que não quiser tomar ela. O que você acha aí, doutor Aldrin, desse presente PL? É importante mencionar, né, que essa iniciativa dele aí, ela está sendo copiada de alguns países, né? O governo britânico tem estudado a possibilidade, né, de adotar algo que lá tem sido chamado de passaportes de imunidade do Covid-19, passaportes de imunidade, né? Uhum. Essa medida implicaria, né, em uma restrição, não haveria então aí a vacinação forçada, não haveria a vacinação forçada das pessoas, porém, aqueles que se negassem, né, isso lá na Grã-Bretanha, poderiam ter restrições, né, quanto a certos direitos, né, que todo mundo tem, como o direito de ir e vir, né, e aí a gente precisa considerar lá que a Grã-Bretanha é uma ilha, né, ligada ali à Europa pelo Canal da Mancha, Uhum. por um túnel, né? Então essas pessoas que se recusassem, né, a tomar, né, a vacina contra o coronavírus,
política do passaporte de imunidade, elas poderiam trabalhar, porém seriam monitoradas pelo governo. Tipo assim, hoje uma pessoa que está usando ali a tornozeleira eletrônica, ela também sofre muitas restrições, né? Tem muitas restrições. A todo momento ali ela está sendo observada, né, pelos computadores do sistema penitenciário. E da mesma forma aí com o passaporte de imunidade, a pessoa ela usaria uma pulseira, um dispositivo de identificação, né, que permitiria com que ela fosse trabalhar. Em compensação, ela não poderia atravessar as fronteiras do país, se dirigir a outro país, não poderia viajar de carro para outro país, não poderia viajar de avião, ficaria, né, com os direitos de votação restrito, né, dentre outros direitos aí, mas basicamente os direitos mais negados nessa proposta aí do passaporte de imunidade seria o direito de viajar para outros países, né, o direito de votar e também, né, esqueci de falar aqui, o direito de frequentar certos lugares, né, mas eles não dizem que certos lugares seriam esses, né? Penso eu que seriam lugares de lazer, lugares como teatros, cinemas, museus, né? Estádios de futebol, né? Então, basicamente, o indivíduo viraria, né, uma espécie, né, de robô do Estado, uma espécie de golem do Estado ali, né? Onde ele iria trabalhar, voltar para casa, dormir, comer, trabalhar, voltar e dormir, mas não teria, né, acesso à vida normal que ele tinha antes, né? Enquanto ele se recusasse a tomar a vacina, né? Então, nessa proposta do deputado Aécio Neves, professor, o senhor me desculpe, eu não tive a oportunidade de lê-la com tempo, né? Mas pelo que eu me informei, ela tem muito dessa proposta do passaporte de imunidade que o governo britânico tem falado, né? Que é essa questão da restrição de direitos básicos do cidadão, né? Quem que quer ser impedido de viajar? Quem que quer ser impedido de ir ao cinema, de ir ao teatro, de ir a um show? Ninguém quer esse tipo de restrição, né? Então, isso cria no psicológico da pessoa o seguinte dilema, né? O dilema do prisioneiro. Se eu não tomo, eu estou preso. Eu sou um homem livre, uma mulher livre, mas ao mesmo tempo presa das minhas próprias escolhas. Vamos lá, então. Vamos falar aqui do espectro na área do direito, então, né? Já que é a nossa área aqui. Podemos obrigar uma pessoa a tomar vacina segundo as legislações, segundo a Constituição Federal, segundo a lei civil, segundo as leis extravagantes, né? Existe algum conflito de princípio constitucional? Como é que a gente pode trazer essa discussão aqui à lume, né? Tem uma colisão de direitos fundamentais. Perfeito, né? Perfeito. Nós temos aí, né, o conflito de 4 diplomas aí, né? A gente tem aí a Constituição Federal, no que tange ao direito de liberdade. Nós temos aí um conflito envolvendo o artigo 15 do Código Civil, que diz que ninguém pode ser submetido a tratamento, né, que coloque a sua vida em risco, né? E a gente tem o conflito também do artigo 267 do Código Penal, que diz que causar pandemia, né, pode dar de 10 a 15 anos de cadeia para a pessoa. E aí a gente tem o conflito também dessa lei 13.979 de 2020, né, que determina no seu artigo 3º, como uma das medidas compulsórias, né, de evitar a contaminação pelo coronavírus, que as pessoas sejam forçadas a se vacinar, né? Então, como é que isso vai ser conjugado, né? A princípio, penso eu que não haverá tanta resistência, não haverá uma resistência grande, né, da população. Tem estudos aí que apontam que assim que a vacina estiver disponível, cerca de
entre 70% a 80% da população brasileira, 70% a 80%, vai voluntariamente, né, querer se vacinar. Sim. Mas dessa parcela aí de 30%, né, que não vai querer se vacinar imediatamente, né, a gente tem que considerar aí que é um universo de mais de 60 milhões de brasileiros. É um número muito alto, né? Mais de 60 milhões de brasileiros que não vão desejar se vacinar às pressas, imediatamente, né? E aí, nesse caso, entra a questão, né, da autonomia da vontade do indivíduo, né, o direito à liberdade individual versus o direito coletivo, né? E aí a gente precisa considerar o seguinte, né, que a gente tem que fazer aí uma ponderação de princípios, né? Uma ponderação de princípios em relação a esses direitos envolvidos aí nesse conflito, né? A Constituição fala que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei, né? Aí a primeira pergunta, né? O Aécio quer fazer. Bom, posso ser obrigado a me vacinar? Aí vamos lá. Depende. Há lei nesse sentido? A lei existe, né? Sim. Mas, da mesma forma que existem leis, né, prevendo que você tenha que fazer algo, né, e se não fizer algo, vai ter algum tipo de sanção, né? Existem também direitos que o Constituinte, né, não desmereceu, né, que são aqueles direitos de liberdade, né, mas relacionados não à liberdade de ir e vir, mas à liberdade de consciência e de crença, a liberdade religiosa. Essa é um ponto muito, muito, muito sensível, né? Por exemplo, né, a gente sabe que entre os adeptos dos testemunhas de Jeová, não há transfusão de sangue, né? Se eles necessitarem de sangue numa sala de cirurgia, eles não podem ser obrigados a que se faça transfusão de sangue, né? Isso é reconhecido pela jurisprudência, mas quando há um conflito entre o direito dele à vida e o direito à liberdade religiosa, liberdade de crer, né? Costuma-se se fazer ali um exercício, né, que não é não chamo de um exercício de ponderação, mas um exercício de escolha pelo médico, né? O médico, ele está ali, né, na sala de cirurgia e o paciente está inconsciente, né? Ele não vai pensar assim, não, ele é testemunha de Jeová, eu não vou fazer a transfusão de sangue. Faça a transfusão de sangue. Depois o Estado arca com as consequências de ter violado o direito de liberdade de crença. O Estado arcará com isso. Mas o Estado fará, né, o que tem que fazer para preservar uma vida. Mas nesse caso do coronavírus, eu penso que você vai estar entrando num ponto muito sensível, porque a lógica do Estado para forçar você a se vacinar não será que há uma existência de lei. Não será, olha, por que você tem que se vacinar? Porque a lei existe. Não, a lógica do Estado não é essa, né? A lógica do Estado por detrás disso bom, ainda que não tivesse lei, ainda que não tivesse lei nesse sentido, obrigando as pessoas a se vacinarem, você deveria se vacinar, porque de acordo com o artigo 267 do Código Penal, você estaria espalhando vírus para número incalculável de pessoas, né? Você causaria uma pandemia, portanto, você seria um criminoso. Sim. Né? Mas aí, e aquele indivíduo, né, que está lá no interior, na casinha dele, que não faz questão de ter contato com pessoas, esse cara pode ter desrespeitado o direito dele de liberdade, de viver lá no meio do mato, em nome de uma suposta proteção coletiva que não está devidamente comprovada. E se ele, por questões religiosas, né, é obrigado a tomar essa vacina, porque eu não sei se o senhor sabe, professor, mas tem religiões
que já estão orientando os seus fiéis a que não tomem a vacina de imediato, mas que esperem os resultados dessa vacina, que esperem as consequências, né, que sobrevirão sobre quem se vacinar de imediato. Estão orientando nesse sentido. Veja bem, não estão dizendo que a vacina ali é um monstro, que é para matar as pessoas, que é isso, que é aquilo, mas que os seus fiéis aguardem. Então, se há essa orientação nesse sentido para que eles aguardem, né, então eu penso que, ao se forçar as pessoas a se vacinarem, mesmo com essa lei aí exigindo a compulsoriedade, você rasga o direito à liberdade na Constituição, né? Você passa por cima do direito de liberdade de crença, né? Ninguém pode ser privado pelos seus direitos de crença filosófica ou política, né? De seus direitos, né? Salvo se recusar a cumprir, né? uma obrigação alternativa, né? Então, se eu não quero me vacinar, ok, eu cumpro a obrigação alternativa. Qual seria essa obrigação alternativa? Posso trabalhar como voluntariado para o governo no combate ao coronavírus? Então, ou seja, você retirar essa opção da pessoa, né, de não se vacinar, você vai abrir um precedente muito grande para outras arbitrariedades que o Estado possa cometer no futuro. Por exemplo, vou dar aqui outro exemplo. E se amanhã o Estado disser o seguinte, olha, né, é necessário para o bem da coletividade, que as pessoas, tá, não saiam às ruas após as 10 da noite, por questões de segurança. E aí, como é que fica? Ou se o Estado disser, é necessário que as pessoas, para usar um computador, né, tenham que previamente fazer aqui um cadastro que informe o local onde ela está acessando, o horário em que ela está acessando, para fins de identificar potenciais criminosos que possam se aproveitar da rede para o cometimento de crimes, né? Certo. Então, é muito perigoso você abrir um precedente, né, que restrinja o direito à liberdade individual em nome de uma liberdade coletiva, né? Porque assim eu vou futuramente dizer o seguinte, você não pode participar dessa religião, você não pode ter essa crença, porque essa crença fere a crença da maioria. Certo. Curioso. Essa questão que você falou lá daquela pessoa que mora lá longe, distante, que não tem acesso a nenhum tipo de meio midiático, né? Jornal, rádio, televisão. Às vezes eu fico pensando, né? Aí você está invocando o princípio da ignorância da lei, né? No artigo 3º do Decreto-Lei 4.657/42, né? E a gente vai pensar assim, pô, às vezes então parece que a ignorância é uma bênção, né? Para essa pessoa que nem sabe desses conflitos de leis que estão existindo, né? De que um deputado está propondo a criação de uma lei, que existem conflitos de leis, né? Aí aparentes, né? De ordem infraconstitucional e também conflitos constitucionais, aí, como você acabou de falar, né? Tanto o princípio da legalidade, né? Com o princípio do direito à saúde, a supremacia do interesse público sobre o privado, né? Então a gente vê aí um debate que não tem fim, né, Aldo? Se a gente for levar para esse campo meramente legalista, né? Vamos dizer assim, né? Positivista. Aí você vê agora, já estamos falando de lei, tem essa outra lei aqui que o presidente da República está se respaldando, que é essa lei 6259 de 75, que ela entra em conflito, né, com essa 13979 que você acabou de falar, né, desse ano. E o presidente fala o seguinte, ele fala, em suma, ele diz assim, é o Ministério da Saúde que tem a incumbência, né, que tem a competência para dizer isso, se essa vacina deve ou não ser obrigatória, né, conjuntamente aí com quem a Anvisa vai dizer, né. O que você acha sobre essa lei aí, Aldo? Aí esse é um ponto importante que o senhor falou, né? Porque ao transferir ao Ministério da Saúde essa atribuição, né, de executar a lei, fica a seguinte indagação. Ok,
o Ministério da Saúde vai poder expedir decretos autônomos? Uhum. Né? O Ministério da Saúde terá competências coercitivas? Uhum. O Ministério da Saúde, como poderá fazer com que todas as pessoas sejam vacinadas? De que forma ele fará isso? Ele utilizará força militar, indo de casa em casa para que as pessoas sejam vacinadas? Manda aprender. O Ministério da Saúde poderá impor restrições ao direito de ir e vir? Uhum. Perceba, então, que é algo perigoso, porque a gente acaba, a gente, por forma de expressão, né, mas acaba se transferindo, né, a um órgão da administração direta da União, Ministério da Saúde, né, Uhum. o poder de decidir sobre vários conflitos envolvidos de direito, né, quando esses conflitos teriam que ser decididos pelo legislador, né, e, na ausência do legislador, pelo Poder Judiciário. Então, resumindo, eu penso que, ao delegar, né, essa competência para o Ministério da Saúde sobre definir, né, como é que vai ser as estratégias de vacinação, que tipo de recursos e medidas o MS poderá adotar para que as pessoas sejam vacinadas ou haja um número maior de vacinação, quais restrições poderão ser aplicadas, né? Porque, por exemplo, hoje os pais que deixam de vacinar os seus filhos, né, com as vacinas tríplice viral, aquelas vacinas básicas que a criança precisa, eles podem ser impedidos de matricular os seus filhos na escola. Mas Uhum. por que eles podem ser impedidos de matricular os seus filhos na escola? Porque a lei nesse sentido, né? Sim. Não há um decreto autônomo do Ministério da Saúde interferindo em ações que serão adotadas pelo Ministério da Educação. Uhum. Isso aí entra naqueles debates clássicos, né, de antinomia jurídica, né, aparente, aí lei maior com lei menor, né, lei anterior com lei posterior, quer dizer, é uma questão muito complicada. E seguindo Sim. nessa atuado aí, professor, olha só, se ele citou muito essa lei 13.979, né, no artigo 3º, inciso 3º, a linha D, olha só, eu vou ler aqui para o pessoal para eles se inteirarem, né, olha que interessante. Fala o seguinte: para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, de que trata essa lei, agora vinha um grifado aqui, negritado, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, entre outras, as seguintes medidas. Daí eu coloquei lá, direto, ao que interessa. Determinação de realização compulsória de, a linha D, vacinação e outras medidas profiláticas. Então a pergunta que eu deixo para você aqui, Aldrin, seria: como é que você interpreta o termo autoridades aqui, né? Quando ele menciona autoridades, aqui será que ele está querendo mencionar um caso de competência concorrente aqui entre os entes? Ótimo, né? Aí a gente precisa, a princípio, afirmar, né, que essa aqui é uma lei com aplicabilidade em todo o território nacional, né? E aí a gente aplica aqui no tocante às autoridades o princípio da simetria constitucional, né? Quando se fala aqui em autoridades no âmbito da União, né, veja que ele não está falando de autoridade, né, em sentido singular, que aí daria a entender o presidente da República. Certo. Mas autoridades aqui deixa realmente, né, uma grande margem de dúvida. Sim. Quem são essas autoridades? Né? Aí a gente faz, né, ali um exercício de raciocínio com base na teoria do Eli Lopes Meireles dos agentes políticos. Né? Quem são os agentes políticos? Os agentes ligados ao poder executivo, no caso, governador, secretário, prefeito, presidente da República, ministros, né, de Estado, ligados ao Poder Judiciário, né, os ministros dos tribunais superiores, do STF, desembargadores federais, juízes federais e estaduais. Então,
essa margem de discricionariedade, né, em relação às autoridades, né, dá a entender que em cada âmbito político do Estado, União, Estados e Distrito Federal e municípios, né, haverá ali um sem número ali de decretos, né? Vai haver decreto do Executivo Estadual, né, com base nessa lei, vai haver decreto, né, do Executivo Municipal, com base nessa lei, e em cada um desses decretos, né, você vai verificar ali, né, as medidas que serão adotadas e por quem será adotada, porque aí também é importante mencionar, professor, que lá no final dessa lei aí, 13.979 de 2020, no artigo 7º dela, diz assim: o Ministério da Saúde editará os atos necessários à regulamentação e operacionalização do disposto nesta lei. Então, isso daí gera uma outra salada, né? Porque lá no final ele joga a responsabilidade para quem? Para o Ministério da Saúde. Ele tira essa responsabilidade da autoridade máxima de cada esfera política. Tira essa autoridade do presidente, do governador e do prefeito. E por que ele tira, né? Porque a gente, indo lá para a Lei 8080/90 do SUS, ela diz o seguinte, né? Que cada ente político é responsável, né, por definir as diretrizes no tocante à questão da saúde, já que o SUS ele integra uma rede regionalizada e hierarquizada, como dispõe o artigo 97 da Constituição Federal, né? Então, acaba que aqui, se a gente pega essa palavra autoridades aqui e faz aqui um diálogo das fontes com esse artigo 7º aqui e com outros instrumentos normativos, como a Constituição, né, Código Penal, acaba que aqui dá a entender de que o Ministério da Saúde, né, o SUS, no âmbito de cada estado, município, poderá requisitar o quê? Força policial para o cumprimento da vacinação compulsória. Pois é. É uma questão bem complexa mesmo, professor. Eu também penso nesse sentido. Veja só, nós estamos chegando aí no final da live já, Aldrin. E teria na verdade, só uma última pergunta para se fazer. Então, esse problema aqui das vacinas, né? Serem obrigatórios ou não, se é que existe vacina, que no meu entender nem existe vacina ainda, né? Será que isso seria um problema? Existem, então, placebos, né? Placebo. Ainda. Será que isso seria um problema, então, jurídico ou seria um problema político, né? E assim, para terminar, uma pergunta pessoal. Você tomaria essa vacina, Alden? De São Paulo? Boa pergunta, né? Boa pergunta. Eu não tomaria a vacina da Sinovac. Eu não tomaria a vacina da Sinovac. Se ela for distribuída em massa para o país, eu devo aguardar aí 6 meses a 1 ano, né? Para verificar quais são as consequências, né, que essa vacina pode trazer. E enquanto isso, né, eu iria judicializar direitos meus que pudessem ser restritos por conta dessa negativa de me vacinar imediatamente, né? E é o que eu penso que vai acontecer em todo o Brasil, né? Vai ter aí uma enxurrada de ações judiciais, onde as pessoas vão judicializar o direito de não ser vacinadas de imediato, enquanto não estiverem estudos confiáveis, né, sobre os riscos dessa vacinação, possíveis consequências físicas, sequelas, né? Porque o senhor, algum tempo atrás, falou algo de interessante, né? Em relação ao medicamento da hidroxicloroquina, né? O que se dizia é o seguinte: esse é um remédio antimalárico, ele não tem comprovação científica da comunidade para que ele possa combater, né, o coronavírus. É o que se chama na medicina de medicamento off-label, né? Medicamento sem a comprovação devida para uma determinada doença, né? Mas, no tocante à questão da vacina, ninguém diz assim,
a vacina da Sinovac, a vacina da AstraZeneca, a vacina da Pfizer, a vacina da Novartis, são vacinas off-label. Ninguém usa essa expressão de vacina off-label, né? Você usa, não, a vacina está pronta e é confiável. Uhum. Então, eu penso que, se é uma questão política ou jurídica, eu penso que a questão relativa à imunização pelo coronavírus, né, correr aí de forma acelerada, né, em vários países do mundo, né, trata-se de um projeto muito mais político do que jurídico, muito mais político do que jurídico, né? Agora, no momento em que essas vacinas forem introduzidas e começarem a produzir efeitos, né? Seja efeitos na questão sanitária, ou seja efeitos relativos à restrição de direitos, como eu falei da questão do passaporte de imunidade que o governo britânico estuda, né, adotar, aí você vai ter as consequências jurídicas dessa vacinação, que podem ser as ações de judicialização para não ter os seus direitos negados e ações também de reparação civil por danos estéticos que a vacina possa causar, né? Danos morais, tá? E danos materiais também. Vai ser uma enxurrada de habeas corpus aí, né? Para tudo que é lugar, né? Vai ser uma enxurrada de habeas corpus, né? Uma enxurrada de ação de indenização de RC aí. Ou de obrigação de não fazer, né? Obrigação de não fazer, exatamente, né? Tem muitos conflitos aí envolvidos, né? Muitos conflitos envolvidos. Aqui, só para alguns comentários, a Lígia Medina falou que o debate super interessante. Peraí, só deixa eu voltar aqui. Nenhum direito é absoluto, né? Ela falou. A Flávia Estela fala que ignorância traz paz e espírito, já dizia o sábio. O que mais que foi falado aqui? A Lígia Medina coloca que é complicado falar sobre obrigatoriedade, mas será que terá vacina para todos? Ela perguntou, né? E o Sandro Freitas... Boa pergunta. Boa pergunta. E o Sandro Freitas fala, pensando na competência comum estabelecida na Constituição Federal, creio que pode-se entender que abranja a nacionalidade. Olha aí. Então tem uns comentários interessantes aí feitos pelos participantes aqui da live. Vamos lá, a gente pode comentar alguns ainda, dá tempo? Olha, eu estou calculando que nós temos aqui uns 2, 3 minutos ainda aí. Ainda dá tempo, né? Com relação a essa primeira observância, se a quantidade vai ser suficiente para todos, né? Eu acredito que não, eu penso que não. E aí, por essa razão da quantidade, a princípio, na primeira campanha, não ser suficiente para todos, é que eu penso que as pessoas poderão, né, ainda ter aí uma janela de tempo para não se vacinarem, prepararem aí uma ação judicial, deixar preparada aí caso de uma possível restrição de direitos. Porque no mês de junho, quando se começou a falar dessa vacina da Sinovac, né, o governador Dória disse que primeiro seriam vacinados professores, né, profissionais de saúde, e pessoas que trabalham com atendimento ao público, né, em grande quantidade. Essas seriam as primeiras a serem vacinadas, né? Na China, a primeira dose da vacina da AstraZeneca, ela terá uma produção de 100 milhões de doses. Então, aí você pega, a China é um país de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Isso significa que, se a cada campanha fossem disponibilizadas 100 milhões de doses, seriam necessários aí 12 meses, né, se for mensal, né, ou aí um espaço de tempo de 2 a 3 anos para que toda a população daquele país fosse vacinada. E aqui no Brasil, estima-se que a primeira dose, né, dessa vacina da Sinovac, ela vai ser de 20 milhões ou 30 milhões, né, e vai alcançar aí, mais ou menos 80% da população do estado de São Paulo, né? Então, é o que deve acontecer. Não acredito que agora, em dezembro, já inicie a vacinação no Brasil. Penso que não vai se iniciar agora em dezembro, né? Pelo que eu tenho visto, né, essa vacinação deve começar depois do Carnaval, no ano que vem, né?
ou até antes, né? Já que Não vai. não vai haver carnaval, né? É. Então, lá pelo mês de fevereiro ou março, deve começar, né, as primeiras doses dessa vacinação a serem aplicadas aí, né? Uhum. Então, aí, respondendo à segunda pergunta, referente à nacionalidade, alguma coisa assim, Ele não perguntou lembro exatamente. na competência comum estabelecida na Constituição Federal, creio que pode se estender que abranja a nacionalidade. Tá, mas assim, queria entender, abranger a nacionalidade de pessoas de outros países que estão aqui no território brasileiro, seria isso? Ele não fala mais, o Sandro. Ele não entrou aqui no mérito, né? Não entrou, né? Não, só. Pois é, olha só. Vou, vou tentar responder a pergunta colocando aqui uma questão que foi estendida, né, aos venezuelanos Ó, em relação à concessão do auxílio emergencial. ele, A Defensoria Pública da União, ela não chegou nem a judicializar um pedido para que fosse estendido o auxílio emergencial para os venezuelanos que estão no Brasil, né? uhum, Porque um dos requisitos lá do auxílio emergencial é que tivesse todos os documentos, RG, CPF, né, comprovante de residência, e muitos desses estrangeiros estão, né, sem documento nenhum. Então, o que a DPU fez? Ela emitiu alguns ofícios, né, para o governo federal, para o Ministério da Saúde, e também para governos estaduais e municipais, no sentido de que se abstivessem de realizar quaisquer atos, né, que pudessem agravar ainda mais a situação dessas pessoas que estão em situação aí de risco, né, pela ausência de moradia, de documentos no país. E, para surpresa da DPU, o governo federal estendeu o auxílio emergencial para esses venezuelanos, né? E para pessoas de outras nacionalidades, exceto aquelas que tivessem suspeitas de ter imigrado de países onde há grandes células de terrorismo, né? uhum. Tinha pessoas do Afeganistão, tinha pessoas do Iraque aqui no Brasil que estavam pleiteando esse auxílio emergencial e não foi concedido a essas pessoas. Tá? Então, né, com relação a essa questão aí da nacionalidade, né, é mais ou menos isso, né, a expressão autoridade, É, expressão de autoridade. colocou aqui. Uhum. Repete lá a questão lá que ele falou, anterior, da nacionalidade. Ele colocou assim, ó, pensando na competência comum estabelecida na Constituição Federal, creio que pode se entender que abranja a nacionalidade. Foi isso que ele colocou. Sim, sim, eu creio também, né, se for no sentido de alcançar, né, nacionais aqui em todo o Brasil, né, não ficou muito claro para mim, eu penso que sim, que a competência, em relação à Lei 13.979, né, ela vai sim ser de âmbito nacional, né, essa expressão autoridade aí, autoridades contidas aí na parte final do artigo 3º, ela não fica muito clara na lei, mas se a gente pega a parte final que diz que o Ministério da Saúde é que vai editar os atos necessários a regulamentação dessa lei e a operacionalização dela, que aí inclui, né, as medidas de profilaxia e vacinação, Uhum. tendo que essas autoridades aqui podem ser consideradas força militar, Sim. exército, forças armadas. Ok. Então Bom, seria isso. estamos chegando no final já aqui, Aldrin. Quer ver alguns comentários interessantes. A Flávia falou que realmente muito boa a live, me mostrou várias formas de observações que eu ainda não tinha percebido. Aí a Lígia fez um comentário aqui engraçado, já vou deixar minha petição pronta, tá? Aí a Flávia colocou off-label, não conhecia como isso é utilizado também, né? Então, Aldrin, deixa os último minuto aí para você fazer as suas considerações finais aí, enfim, o que você quiser. Olha, eu agradeço pelo convite, professor Tomizawa. Infelizmente, né, em uma hora aí não é um tempo suficiente para a gente falar de muita coisa que a gente gostaria, né? Com certeza. Eu tinha aí mais de 10 perguntas para falar, Uhum. mas deu para falar aqui do principal, né? Eu agradeço a todos que estiveram na live, né? Se você tem interesse em discutir sobre esse tema, ter acesso a alguns dos estudos e materiais que eu estou tendo, né? Com relação ao Covid-19, porque, como eu disse aqui, isso é um tema que eu pretendo utilizar para estudos mais à frente, né? Então, estou me cercando de materiais disso.
Quem tiver interesse pode entrar em contato